Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom, aqui eu vou iniciar uma aula 1 aqui de teste de aula básica de eletrônica, né? Que eu gostaria de experimentar aqui no, no YouTube. E daí deixem aí nos comentários ver o que vocês acham, se o que eu precisaria melhorar aí para poder dar continuidade. A princípio eu vou começar com um tema muito fácil, que seria resistores, né? O que é um resistor, sua representação. Eu vou ser bem objetivo, não vou entrar muito aqui nas nuances, mas eu vou tentar expressar o meu ponto de vista e a minha perspectiva do que eu entendo e as minhas práticas sobre os resistores em eletrônica e tentar passar uma informação aí para vocês, tudo bem? Bom, sem mais delongas, vamos ao quadro. Então, uma representação clássica do resistor. Peraí que travou aqui. É geralmente um caminho assim. Peraí, deixa eu ajustar minha lousa. Desculpe aí, tô tentando me acostumar com essa lousa. É algo muito parecido com isso. Aqui nós temos um R, geralmente é representado por um R, resistor, e o seu símbolo, sua unidade de medida é um ohm. Deixa eu fazer um ohm aqui melhorzinho. Vou colocar aqui em colchetes aqui, chave, sei lá o que, para ficar expressado aqui. Eu particularmente gosto muito da representação em quadrado, porque a minha letra ela não coopera muito para fazer esse tipo de coisa, às vezes eu me confundo com o indutor, mas enfim, tudo igual, tá? Então, então esses são os dois símbolos mais conhecidos do resistor. Então, aqui está a unidade de medida deles, que é a lei de Ohm. E para que serve o resistor? Basicamente para limitar a corrente ou para dar uma queda de tensão específica em cima de alguma coisa. Uma queda de tensão, quando eu falo queda de tensão, tomem cuidado. Uma queda de tensão é baseada na tensão que cai em cima do resistor. Às vezes, por exemplo, você quer ter uma entrada de alta impedância, etc e tal, aí você usa como um resistor de alto valor, de mega ohms, para ter a queda de tensão total em cima dele, mais para frente, quando for tratar de amplificadores, esse tipo de coisa, dá para especificar melhor esse tipo de coisa. Mas a princípio, o resistor ele tem uma característica que é a seguinte: você tem eu vou desenhar um gráfico aqui, um gráfico de que é corrente, ok? Aqui é tensão. E daí, nesse gráfico de corrente sob tensão, a curva, essa vai ser a curva do nosso resistor, entendeu? Então você vai ter nas independentes aqui, você vai ter uma função, uma V de I, que vai ser igual ao R. Opa, desculpa, gente. Peraí. Vai ser igual ao R vezes o I, né? Ou seja, a clássica V igual a R sobre I, onde o R é o coeficiente angular dessa reta, né? Isso significa que ele tem, a princípio, um comportamento linear. Assim, o real não, tá? Na verdade, o resistor ele não tem exatamente comportamento linear, ele tem uma grande faixa que se comporta, que se modela como linear, vai chegando em algumas extremidades, principalmente quando ele chega em limites físicos, essa resistência aumenta e aí ele carboniza, né? Então você tem aquele efeito Joule, a situação do efeito Joule do aquecimento do resistor, mas enfim, para muitos efeitos, para muitas aplicações, eu não diria quase a maioria, a gente trata o resistor sendo linear. Então, a princípio aqui eu vou querer tratar de corrente DC, né? E na corrente DC ele tem esse comportamento, na C também, salvo algumas situações de alta, alta frequência, onde uma fita resistiva vira um capacitor, um indutor, um resistor, tudo ao mesmo tempo, por conta de frequência, mas aqui, para facilitar, para eu iniciar um estudo
do zero, eu vou tratar por hora de DC, uma fonte de tensão normal, certo? Então, uma fonte de tensão normal, nós temos esse símbolo, né, tradicional, vou colocar aqui um V fixo, tá? Eu vou colocar o nosso resistor com esse comportamento linear aqui, ok? E daí o que que acontece? Quando você acopla, você passa a ter aqui uma corrente I, certo? E um VR. Nesse caso, como a gente tem um resistor colado com uma fonte apenas, o próprio V vai ser igual ao VR, ou seja, a queda de tensão em cima do resistor, certo? Se eu tivesse mais um resistor, opa, peraí, deixa eu puxar, tá? Se eu tivesse mais um resistor, vou desenhar mais um resistor para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou colocar mais uma fonte aqui. Peraí que ficou muito ruim. Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar mais uma fonte. E vou colocar dois resistores agora. Certo? Assim, dessa maneira. Esses resistores estão em série. Perfeito? Por que eles estão em série? Porque a mesma corrente que sai aqui vai circular nos dois. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um VR1 e um VR2. Ou seja, vou ter duas quedas de tensão, certo? Uma aqui e outra aqui. Perfeito? E quando isso acontece, a tensão, no final das contas, ela tende a ser zero. Quer dizer, na verdade, não que ela tende a ser zero. Existe a lei de análise de malha, análise nodal, que depois eu entro mais para frente, que tem Kirchhoff, que expressa as leis dos nós da corrente. A somatória dos nós da corrente tem que ser zero. E num circuito fechado, a somatória das correntes tem que ser zero também. Então, isso significa que eu vou ter V total igual a VR1 mais VR2. Perfeito? E, ou seja, a queda de tensão em cada resistor será a soma da total. E eu tenho uma outra situação, que eu tenho um resistor, aqui é série, né? Eu vou ter um resistor em paralelo, dessa forma. E aqui eu vou ter V. Só que reparem, agora, como que eu segui paralelo? Porque essa corrente aqui é diferente dessa corrente aqui. Então eu vou ter uma corrente que desce aqui, eu vou ter uma I aqui, uma I total. Aí eu vou ter uma corrente que desce aqui, chama de 1. Depois eu vou ter a corrente que desce aqui, aí 2. Só que a tensão é igual. Diferente da de série, que a corrente é igual para todos, em paralelo a corrente muda. Quer dizer, se eles forem iguais, vai ser a mesma corrente. Só que eu vou estar dividindo ela por 2, a total, que a total é que sai da fonte. A única coisa que vai ser igual aqui será a tensão. Aqui a tensão VR2, VR1 e VR2 serão iguais. Então eu vou ter VR1 igual a VR2 e o I total ele vai ser igual a I1 mais I2. E aqui eu vou ter o I total igual ao IR1, que é igual ao IR2. Perfeito? Então, essas são as características de duas formas de você montar os resistores. Você monta ele em paralelo ou você monta ele em série, né?
Agora que a gente entendeu um pouco dos arranjos, eu vou voltar só um pouco aqui na lei de Ohm, porque a lei de Ohm ela vai tratar do comportamento do resistor. Então, uma vez que você acopla ele em cima de uma fonte, dessa maneira assim, você passa a ter um I circulando. Aqui é o nosso R, aqui é o nosso V. Então, o I vai ser igual a o V, que é de tensão, sobre o R, sempre, certo? Então, essa vai ser a primeira característica do circuito. Eu vou circular um I. Isso significa que quanto maior o resistor, menor é o I. Perfeito. E quanto menor o resistor, maior é o I. Entendeu? Então, se eu tiver 100 ohms e 5 volts, entendeu? Eu vou ter uma corrente menor, que se eu tiver 50 ohms e os mesmos 5 volts, tudo bem? Bom, mais uma característica que é importante, a potência. Potência dissipada. O que acontece? Uma vez que o circuito passa a funcionar, você vai ter corrente dissipada. Se a corrente ela é representada pelo V vezes o I. No caso aqui, o próprio VR, né? Quando você tiver um arranjo um pouco maior, você vai ser específico em qual V você está tratando. E essa fórmula aqui, ela tem uma ela é caracterizada em watts. Ela vai representar a potência que está, que aquele resistor está sujeito. Então, um resistor dali acoplado ali com 20 ohms e, sei lá, um, um volt, né? Então você vai ter aí uma potência aplicada a ele e essa potência deverá ser dissipada de alguma forma. E isso implica em muitas coisas físicas, porque dessa forma você vai ter que ter dissipadores de potência se você tiver uma corrente muito elevada passando num resistor com pouquíssima resistência, né? Então, quanto menor a resistência, maior a corrente, maior é o efeito Joule. Por quê? Porque isso aqui é puramente uma multiplicação. E existem várias variantes da potência, como o próprio V quadrado. Opa, desculpa aí. Já saiu aqui, peraí. O próprio. Deixa eu apagar isso aqui. V quadrado sobre R, no qual você só apenas joga aqui, sei lá. Você joga aqui 1 volt e joga 2 aqui, então você vai ter aqui meio watt, por exemplo, né? Então você vai ter, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, isso aqui vai ser igual a 0,5 watts, por exemplo, de potência. E é isso, esse é o resumo de resistores, então vamos fazer um apanhado aqui geral, o que nós temos de resistores. O símbolo é esse tipo, né? Geralmente é um zigue-zague ou uma caixinha. O símbolo da resistência é o ohm, né? Seu comportamento podemos considerar a princípio ele linear por uma grande faixa aí, né? Onde no eixo das independentes o I e o eixo das dependentes o V, nós temos um V de I sendo R vezes I, onde o R é o coeficiente angular de uma reta de um de um de um de um de algo resistivo, seja lá o que for, se tiver esse comportamento, se comportará como resistor no circuito. E tratando de circuito a princípio DC, apesar de que os arranjos abaixo funcionariam para qualquer outro, mas nós temos o circuito com um resistor só, onde o V é igual a VR, o I ele passa diretamente no VR e ponto final. Em série nós temos o V, então nós temos duas quedas de tensões em cima de cada resistor, só que o I é igual para todos, por isso ele está em série. Então nós temos o V igual a VR1 mais VR2
e o I total sendo igual ao IR1 mais IR2, perfeito? Com dois resistores, se fosse com 3 seria igual. E em paralelo nós temos a, a tensão igual em todos eles, então se eu pegar um multímetro medir aqui é igual, se eu pegar um multímetro medir aqui é igual, o que vai mudar vai ser a corrente. Então, a corrente aqui vai ser uma, aqui a corrente vai ser outra. Lógico, se eles forem iguais, a única coisa que vai ser diferente vai ser da I total, que vai ser, no caso, vai ser a metade, né? I total, o que vai cair aqui vai ser a metade de uma parte da I total, e aqui a outra metade da parte da I total. Só que o VR1 vai ser igual ao VR2, que vai ser igual ao V. Então, ou seja, nós vamos ter a I total igual a I1 mais I2. Se tivesse mais arranjo, seria iguais, perfeito? Então é isso, pessoal. Eu vou resumir por aqui e em breve eu chegarei com mais conteúdos de eletrônica, se vocês curtirem, tá bom? Um abraço, boa noite.